Olá, muito boa tarde. Boa tarde aos que já estão aí presentes. Líbia, Rita, Karina, Beatriz, Jorge, Rómulo, Fátima. Boa tarde. Já sabem, para me responderem, terão que sempre escrever aí no chat, por favor. Portanto, para me responderem, escrevam no chat, está bem? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu, para quem não me conhece, eu vou já me apresentar, ok? Portanto, há aí pessoas que já estão em formação, há outros que estão a ser convidados para participarem nesta aula, okay? Que vocês vão já reparar, todos vocês vão reparar que é uma aula importante, quer seja para os que já estejam em formação, quer seja para aqueles que estão a pensar tirar a carta ou têm algumas dúvidas, etc. Ok? Pronto, vamos tentar sempre concentrar-nos mais, principalmente, ok, no objetivo da aula 2, que vamos já daqui por um bocadinho começar, vamos fazer um teste em sala, eu vou projetar, vocês vão ter que responder num papel ou registarem as vossas respostas e depois eu não vou querer saber se erraram 5, 10, 15, 20, simplesmente vamos depois ver e responder pergunta a pergunta, ou seja, quando formos fazer a correção, vamos fazer pergunta a pergunta, ok? Mas eu vou já explicar, vamos dar só mais um bocadinho para ver se entra mais pessoal, ok? Não sei se alguém está perdido. Dos que estão aqui, todos já são formandos, ou seja, já estão em formação, ou está aí alguém já convidado? Para me responderem, quem não sabe para responder, tem que ser no chat, por favor, está bem? Toda a gente já é formando, ou seja, já estão em formação? Sim, em alguma turma. Pode ser a de novembro, pode ser a de outubro. Só um bocadinho. Deixa-me só tentar ajudar aqui um colega vosso que penso que está com dificuldades. Ok, a turma de julho, muito bem. Só um bocadinho, que eu estou a tentar ajudar aqui um colega vosso. Ok. Muito bem. Se está aí alguém que não esteja em formação, ou seja, que esteja simplesmente como convidado ou inscreveu-se e ainda não está na turma, ainda não está, não iniciou a turma. Não? Todos que estão aqui é informação. Para me responderem, não se esqueçam, têm que me responder no chat. Ok? Por favor. Já estamos alguns. Agora, alguém quer dar o seu testemunho de como é que está a correr a formação? Alguém quer dar o seu testemunho? Eu abro a conversação e pode falar, não precisa de escrever. Ou vou ter que ser um voluntário à força? Alguém que se ofereça para falar um bocadinho? Que é para... Só estamos a dar tempo para ver se entra mais pessoal para, entretanto, iniciarmos, está bem? Fazer um teste, como eu já disse. Vamos corrigir o mesmo, correção integral, ou seja, de todas as perguntas, e depois, obviamente, não só vamos abordar
a parte, o que é que alguns responderam, porque é que está certo, porque é que é aquela que está certa e é aquela que está errado, mas também dar-vos, se calhar, dicas para vocês, ao fazerem um teste, não só pedindo atenção, mas sim, se calhar, algumas dicas que às vezes vocês falham e que, se forem, não tentarem logo, por exemplo, ir à resposta certa, etc., nós podemos ajudar nesse sentido, que é para vocês também organizarem-se a fazer o teste em si. Portanto, quem é que quer falar? Ou vai ter que ser um voluntário à força? Estão todos tímidos? Ou estão todos tipo, ei, que saudades, que já tinha de ouvir o Bruno. Embora maturem todos os dias, espero eu, não é? Que estejam a fazer tudo direitinho. Ora bem, Bruno, Jorge, Fátima, Karina, Rómulo, Sara, Lívia, Rita. Quem é que quer falar um bocadinho? Só um bocadinho, é rápido. É só para dar um bocadinho de tempo. Ninguém quer falar comigo? Estão-me a ouvir, certo? Não está ninguém a ouvir, pronto. Fugiram todos. Ninguém me está a ouvir? Não me estão a ouvir? Ah, ok, pronto. Já estou a ficar mais... Pelo menos o Rómulo... Ah, ouvir sim. Falar ninguém quer, é isso? Falar ninguém quer? Certeza. Ah, ok, Rita. Rita, queres falar então? Se já estiver tudo restabelecido... Ok, ninguém quer falar mesmo? Não? Oh, porquê? Vergonha? Isso porquê? Oh, então, Rómulo, pode ser, Rómulo? Ou não tens micro? Ok, muito bem. Desculpem lá, meninas, homens ao poder. Rómulo, vamos lá ver aqui. Está ok. Não é este. Rómulo. Rómulo, é só desbloqueares o teu micro agora, por favor. Em cima, tens que carregar ali no micro. Exatamente. Olha, fala lá. Já tá todo mundo ouvindo? Já conseguem ouvir o Rómulo? Só falar um sim. Ok, muito bem, Rómulo. Como é que estás? Estás nesta última turma, na turma de novembro? Tô no de novembro. Muito bem. E está a correr bem? Tá. Mas eu só tô com um pouco de dificuldade sendo nas aulas, naquelas últimas aulas que tem que fazer as avaliações. Sim, E claro. pronto, tem algumas avaliações que eu não fiz. Hoje eu tô melhor, porque eu tava passando mal, fui pro hospital. Nem no trabalho não tava indo, óbvio. Okay. Mas pronto, era depois disso que eu queria falar contigo. Sim. Se depois disso. Exato. Sim. As dicas, e serve para todos que estão em formação, já sabem, é aquelas dicas que eu vos dei no início. Vocês devem organizar o vosso estudo de modo a lerem o resumo, e eu ontem, por exemplo, com a situação que aconteceu de não saberem a segunda palavra-chave, se vocês se lembrassem das minhas palavras, que era... Antes de fazerem a aula, leiam o resumo, até podem ir buscar alguma documentação, alguma matéria ou coisa. Se vocês lessem o resumo, tinham percebido logo que a segunda palavra-chave, por exemplo, estava lá. Certo? Portanto, leiam sempre o resumo, vejam, obviamente, a videoaula e depois façam os testes que lá têm, não é? Que nós vamos já fazer lá até vamos fazer já uma demonstração em relação a isso. Portanto, façam esses testes, certo? Leiam aquelas perguntas específicas sobre o tema da aula e vos garanto que quando vocês forem fazer a avaliação, vocês já vão ter o conhecimento para essa mesma avaliação. Ok? Agora, imaginem vocês estar com dificuldades num teste relativo a uma aula, ok? Imaginem o que é chegarem a exame. Portanto, vocês têm mesmo, e se garanto-vos a vocês, se fizerem tudo direitinho, seguirem aquela formação direitinha, vocês vão conseguir e é super fácil. Façam um teste, vejam a maior parte das perguntas. Eu tenho alunos que vão ao exame com cerca de 80%, 90% na percentagem, na estatística. Aposto que não vão ter nenhuma dificuldade, esses alunos não terão nenhuma dificuldade
em fazer o exame de certeza absoluta. Ok? Mas vejam, façam. Por isso é que está lá criado, por isso é que existem essas... Boa, João. Por isso é que existem essas estatísticas, que é para vocês próprios também saberem o vosso nível de estudo. Ok? Portanto, façam esses testes e quando chegarem à avaliação diária, à avaliação da aula, de certeza absoluta que não terão dificuldades nenhumas. Ok? Certo? Romo, obrigado pelo teu testemunho, certo? Sim, sim. Ok? Obrigado, tranquilo, então. Tranquilo. Com licença. Boa. Muito bem. Mais uma vez, boa tarde. Entretanto, já entraram mais. Boa tarde a todos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Alguns, como eu disse, já me conhecem, já estão numa turma. Aliás, a maior parte dos que falaram disseram que já estavam então numa turma, portanto, ou estão na turma de outubro, ou na turma de novembro, ou até alguma mais atrasada, certo? Portanto, sejam todos bem-vindos. Obviamente, dar as boas-vindas a alunos ou pessoas convidadas que não estão em formação, que poderão vir a estar em formação, que é para também perceberem o modo de funcionamento em termos de testes e onde podem fazer testes, ou seja, estou com dúvidas, vamos fazer testes, já sabem que, e é um conselho que eu dou àqueles que não comam perguntas, portanto, o objetivo não é só fazerem testes, como vocês formandos, ou seja, alunos que já estão em formação, sabem que o objetivo não é mesmo só fazerem testes, e se fizerem só testes, simplesmente vão se perder depois no estudo e o conhecimento vai, ou seja, ficou para vocês fazerem os testes e depois o conhecimento vai. É sempre útil as aulas e vão ser obrigados, obviamente, a fazerem a formação, ok? Hoje é uma aula, como eu disse, de revisões, certo? Em que simplesmente vamos fazer um teste em grupo, portanto eu vou projetar um teste, vocês vão fazer o registro das vossas respostas no papel, no telemóvel, onde quiserem, fica ao vosso critério, ok? No fim, ninguém vai corrigir nada no sentido de, ok, quantas é que erraste, eu errei 5, eu errei 10, nada disso. No final, vamos corrigir todas as perguntas, portanto, eu vou ver todas as perguntas uma a uma, porque é que é esta a resposta certa, porque é que não é aquela, independentemente se erraram ou não, nós vamos ver pergunta a pergunta. Porquê? Porque para além da matéria, ok? Para além da matéria, eu vou-vos dar dicas no sentido de como é que muitas vezes vocês devem, entre aspas, pegar na pergunta. Ou seja, aspectos importantes. Tentarem, por exemplo, que é uma das coisas que se fala muitas vezes, não tentarem responder e ir logo à certa. Se calhar, muitas vezes, a solução está irmos pela eliminação das erradas. Vocês vão perceber isto melhor ainda e vão perceber outros métodos, outras maneiras de muitas vezes chegarmos à resposta certa. Como eu costumo dizer na brincadeira, aquilo é fácil, basta vocês porem o dedo no sítio certo. Ok? Portanto, há outras maneiras, certo? De vocês muitas vezes até tendo dúvidas conseguirem, às vezes por uma simples letra, uma palavra, fazerem a diferença. E vocês acabam por chegar realmente à pergunta certa. Não devem, muitas vezes também pensar muito, que às vezes o pensar muito também leva-nos a errar, ok? Como aquela situação que vocês ouviram de certeza absoluta, certo? Não precisavam do formador Bruno para vos dizer isso, que é, eu reprovei porque fui para trás e andei a mudar. Que é uma coisa que se fala muitas vezes, ok? Que é, ok, mudarem sim, porque vocês vão ter tempo, vão ter tempo de correr novamente o teste, mudar sim, mas mudar com certeza, sim. É uma coisa que acontece muitas vezes. Okay? Embora às vezes eu acho que já é uma desculpa, ou seja, há muitos casos que não foi nada disso, mas simplesmente já é uma desculpa, porque é sempre essa desculpa, como por exemplo na prática, dá-se sempre a desculpa que é os nervos, que é os nervos, que é os nervos. Aqui na parte teórica é os nervos e fui para trás e mudei uma. Às vezes já é, digamos, uma desculpa, ok? E vamos... reparem, eu sinto que na situação do nervosismo é mais provável vocês estarem realmente com nervosos quando não se sentem seguros. Ou seja, mas eu garanto, se vocês fizerem o que nós vamos aqui fazer, ou seja, seguirem direitinho a formação, certo? Vocês vão chegar menos nervosos a exame, ok? Não deixa de ser um exame, é verdade, mas vão chegar menos nervosos a exame por um motivo, que é sentem-se seguros. Sentem-se
confiantes. Não confiança a mais, mas confiantes que sabem. Nós perguntamos, vocês respondem. Eu vejo a aula e já me lembro do que é que o formador disse. Eu faço testes, certo? E não erro, mas nota-se que eu não erro porque sei. Não é não errar porque decorei. Ok? Portanto, não vos vou ensinar. Sempre foi um discurso contrário de decorar perguntas. Não é esse o caminho. Como a velha história, não se começa uma casa pelo telhado, certo? O caminho é nós fortalecermos, ou seja, crescermos. Crescermos, por isso é que vocês fazem uma aula e no final fazem testes e avaliações sobre a aula. Por isso é que eu vos digo, podem fazer um teste geral. Hoje, por exemplo, vamos fazer um teste geral. Se calhar alguns de vocês há matéria que ainda não deram, por exemplo. Mas vamos fazer um teste geral também para vocês perceberem o que é que realmente é um teste geral, que temas é que são mais abordados. Ok? Portanto, vamos também, obviamente, perceber isto. Mas por isso é que nós fazemos esta situação da sequência. Temos uma aula, temos o teste sobre essa aula. Digo, façam então um teste geral, mas façam um. Estamos no tema 2. Ok, vamos fazer, estamos no MCOM 2, vamos então fazer, se calhar agora já só vou fazer do 2, se calhar já vou fazer um do 1, da aula 1 e da aula 2. Comecem a juntar. Ok? Ou seja, estamos na aula 7. A turma de novembro, por exemplo, está na aula 7. Façam. Ok, fizemos, já concluímos a aula 7, vamos agora fazer um teste Vamos selecionar o tema. O MCOM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer um teste. Percebem? É este tipo de estudo, muitas vezes, que vocês precisam. Ok? Tá? Alguma dúvida? Alguém quer expor alguma dúvida? Alguma situação relacionada com isto? Com a aula 2. Vamos centrar-nos nesta situação de agora vamos iniciar um teste. Vocês, não sei se já têm aí uma folhinha, uma caneta, se não vão buscar, ou até no telemóvel, registrem à vossa maneira, façam conforme quiserem, ok? Certo? Depois, não vamos perguntar se quem é que errou, que não errou. Obviamente, vamos dar explicação, eu vou dar uma explicação de pergunta a pergunta, no final, ok? Pergunta a pergunta, e, obviamente, se subsistirem dúvidas, vocês... Sim, João, hoje é um teste em direto. Ok? A aula, quem está em formação, a aula está lá na Dropbox. Ok? Hoje é uma aula para todos que estejam no WhatsApp, convidados no Facebook, etc. Para cultivarem, para verem, alguns para praticarem, outros para, como eu disse, ganharem noção de muitas vezes como é que temos que... sim, de treino. Obviamente de treino. É só mesmo para vocês perceberem como é que muitas vezes devem abordar um teste, como é que devem pegar numa pergunta... Certo? Ok? Vocês já vão perceber melhor com o desenrolar da aula. Pronto. Podemos começar? Sim? Ok. Muito bem. Vou então partilhar. Ok, Sérgio? Sempre a tempo. Ok. Vamos ver se vocês agora já vão conseguir. Já conseguem ver aí a partilha? Se conseguir, até podem apagar e deixar de me ver. Ou seja, podem tirar a minha imagem para ficarem só com... Penso que não dá. Ok. Conseguem ver aí onde diz Dropbox, certo? Sim? Sim. Espero bem que sim. Toda a gente. Eu estou a ver aqui que estão-me a responder que sim. Pronto. Já sabem, se não, obviamente, qualquer um que faça o registro em carta de condução ou através da Dropbox, simplesmente tem direito, ou durante 30 dias pode fazer testes à vontade. Portanto, não precisa de estar inscrito para formação para poderem fazer testes. Portanto, quem quiser é livre, basta se registarem no carta de condução e é dado um mail, é dado uma password de acesso. Basta entrarem com os dados que vos foram dados, com o vosso mail e a password e simplesmente carregarem em curso de código e depois já tenho aqui o separador testes, certo? Lá está aqui aquilo que eu falei das estatísticas, a tal situação dos testes aprovados que vocês devem ter aqui, já agora para todos, os testes aprovados aqui devem estar à volta a partir dos 70%, 80%, 90%, é o ideal. Reparem, é claro que aqui tem, porque eu utilizo muitas vezes isto, e agora vamos fazer um teste, eu não vou responder, vai dar todas erradas, portanto, obviamente, afeta logo as estatísticas. Aqui nas questões vistas,
Isto é a percentagem de perguntas que vocês já viram, ok? Dos testes que nós temos, das perguntas disponíveis que nós temos aí. Portanto, que devem andar... É quase impossível chegarmos aos 100, ou seja, vocês conseguirem ver todas. Mas quanto mais testes fizerem, obviamente mais probabilidade, e esta percentagem vai subindo, porque vão sempre saindo perguntas novas. Ok? Portanto, é uma das maneiras de vocês também controlarem. Vamos então começar o teste. Vamos fazer um teste normal, portanto, geral, ou seja, de todos os temas, para vocês perceberem, já agora, Sérgio, é uma aula de revisões, como o nome indica. É só lerem o que eu escrevi no grupo do WhatsApp. Isto, basicamente, é uma aula extra. É extra formação. Ok? É para todos e é extra formação. Portanto, não faz parte da vossa formação. Ok? Não vai haver palavras-chave, não vai haver nada. Ok? Pronto. Já agora, para vocês terem noção, o MCOM, que é o MCOM 1, desculpem, a unidade 1, o tema 1 do vosso livro, imaginem, é as 11 primeiras aulas. Ou seja, o que acontece, o que é que vocês têm que deduzir aqui? A maior parte das perguntas, das 30 perguntas que vos saem em exame, vai ser tema 1, ou seja, vai ser relativo às vossas 11 primeiras aulas de formação. Okay? Depois, basicamente, é uma aula, um tema. Tema 2, tema 3, tema 4, tema 5 e tema 6. Portanto, é composto por 6 temas, sendo que o tema 1 são 11 aulas. O tema 2 é uma aula. O tema 3 são 3 aulas. O tema 4 e 5 é mais uma aula. E depois temos a última aula, que é o tema 6. E dá as tais 17 módulos do MCOM. Perceberam? Portanto, é normal que as 11 primeiras aulas, certo? É basicamente o tema mais complexo por ser extenso. Lá está, 11 aulas. E normalmente, quando acontece reprovações, é neste tema, principalmente a parte dos MCOMs que vocês estão neste momento, a turma de novembro está, que é o quê? O da sinalização. 2, 3, 4, principalmente a aula 4 é muito importante. Ok? Eu neste momento só estou a projetar, Karina. Estou a projetar o teste, mas ainda não entrei no teste. Carrega aí estás no telemóvel. No telemóvel tem que ser pelo Chrome, ok? Os outros estão a conseguir ver, certo? Eu vou projetar o teste. Eu partilhei o ecrã, ele aparece no ecrã todo. Sim? Ok. Pronto. Vamos então iniciar. Eu vou dar sempre um tema. Se algum de vocês atrasar-se numa pergunta, peça por favor no chat para voltar para trás e eu volto para trás. Ok? Eu vou dar sempre tempo para vocês responderem. Vou sempre tentando comunicar alguma coisa com vocês, etc. Mas façam... basicamente vai ser tipo, lerem a pergunta, responderem. No final, quando formos corrigir, é que obviamente vamos perder um bocadinho mais de tempo. Ok? Está aí a primeira pergunta. Penso que estão a conseguir ver bem a pergunta, certo? Pronto, é só começarem a responder. Concentrem-se agora, então. Não respondam, Sérgio. Cada um responde para si. Cada um registra e responde para si. Não tem mal. Segunda questão. Sim. Melhor assim. Se for preciso, eu aumento outra vez.
Se às vezes não responderam, digam que eu meto para trás, está bem? Deixem só ler esta que eu volto já a 3, Sofia, está bem? Vou aumentar a imagem. Já agora diz areia. O painel em baixo diz areia. Painel adicional. Voltar à pergunta. Vou voltar à 3, porque a Sofia não conseguiu ver. Portanto, não respondam agora outra vez. Ok? Vamos voltar atrás. Vou voltar à 3. Ok, Sofia? Ok. Vamos então agora para a 5. Tudo ok? Posso avançar? Pergunta 6. Esta não é preciso aumentar, penso eu. Pergunta 7. Pergunta 8. Pergunta 9.
Pergunta 10. Pergunta 11. Pergunta 12. Pergunta 13. Toda a gente tem que buscar a tabela das velocidades. Pergunta 14. Pergunta 15. Aumentar.
Pergunta 16. Pergunta 17. Dezoito. Dezenove. Temos tempo, Sérgio. Depois, Carla, depois esteja atenta a... Falta 18? Ok, então eu passo para trás já, está bem, Carla? Respondam a esta e eu passo já para trás. Ok, vou puxar então para a 18. Carla não conseguiu ver. Carla, por favor, então. Tá, Carla? Ok. Portanto, 20.
21. Elvas está no sinal da direita. Tem aquela seta na diagonal, ok? Para quem não consegue perceber. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e sete. Sem Rui. Voltamos já a 25, está bem? Vamos fazer todas e depois, se alguém deixou alguma para trás, eu paro nessa pergunta. Vamos então na 27.
28. Vinte e nove. E 30. Sim. Voltamos já a 25 e a 28. Só um bocadinho. Rita e Rui. Está? Vamos então. 28 para a Rita. Está, Rita? Ok, e agora a 25 para o Rui. Está bem, Karina? Também já vamos a 26, então. Esta é 25 para o Rui. Rui, quando estiver, por favor. Ok, Sérgio. Já não me lembrava, Rui. Sabes que isto é muita coisa na minha cabeça. Agora falta é a 26. Ok, 26. Está? Terminaram todos? Sim? Deixa-me pôr aqui mais tempo. Aqui é que tinha que pôr mais tempo, senão já ia à vida e ia-me lá abaixo, não estava a ver. Sérgio, era aqui que estavas-te a referir, para pôr mais tempo. Deixa-me pôr aqui mais já, outra vez. Pronto, mais vale a mais do que a menos. Ok. Vamos então corrigir? Sim? Pode ser? Vamos então finalizar. Muito bem. Temos então a pergunta 1. O veículo da esquerda é um veículo prioritário. Dúvidas. Para ser prioritário, certo? O que é que ele precisa de ter? Ou seja, precisa de circular em missão urgente, certo?
ou seja, quando assinala a marcha. Portanto, só é considerado um veículo prioritário se assinalar a marcha de urgência. Não é sempre que esteja em circulação, nem é em todos os cruzamentos ou quando esteja na travessia de um cruzamento. Há alguma dúvida em relação a esta? Sim ou não? Podemos continuar? Ninguém me responde. Pronto. Fugiram. Ok. Pergunta 2. O que deve fazer perante a sinalização? Que tipo de sinalização é que nós temos aqui? Temos um sinal de... O de baixo. Triângulo vermelho. É um sinal de... perigo. Ok? E o de cima, que diz velocidade controlada. É um sinal de quê? Ninguém responde. O que está lá dentro. O que está lá dentro é de proibição, no painel todo. É um sinal de zona, lembram-se? Branquinho à volta. Ok? Sim, o que está lá dentro é de proibição. Pronto. Já agora, a proibição refere-se a quê? À velocidade máxima ou à velocidade mínima? Exatamente, ou seja, não podemos exceder aquela velocidade. Portanto, obviamente, e neste tipo de situação, e perante a pergunta, o que nós tínhamos que fazer era adaptar a nossa velocidade às circunstâncias do local. Certo? Portanto, haver uma moderação da velocidade. Ok? Parar. Podemos ter que fazer ou não, dependendo da situação. Ok? Mas ali diz e nunca parar. Não, nós podemos ter que ter alguma situação em que nos obrigue a parar. Ok? 3. Nesta situação posso ultrapassar o veículo da frente em segurança? O que é que se para já bastava nós simplesmente lermos logo o início e dizia não, sim, sim. Ou seja, podemos ou não ultrapassar em segurança? Sim ou não? Não. Basicamente, teríamos logo ali a resposta. Porquê? Simplesmente não existe condições de segurança porque estão a circular utentes, okay, em sentido contrário e até estão a ocupar a faixa de rodagem. Portanto, que eles nem têm passeio nem berma. Portanto, obviamente, não havia segurança para nós efetuarmos a manobra de ultrapassagem. Ok? É a situação em si, não nenhuma sinalização que nos proíba, mas sim a sinalização em si. Nesta situação, sou alertado para um perigo que pode ter como consequência. O sinal é de perigo, certo? E lá diz areia, como podia dizer neve, gelo, etc. Correto? Portanto, sendo areia e tendo areia no pavimento, quer dizer que em termos de distância de paragem, em termos de distância de travagem, por exemplo, aumenta ou diminui? Ainda se lembram disso? Formandos, ainda se lembram disto? Ter as condições do piso é um fator interno ou é um fator externo? Interno é álcool, medicamentos, drogas. Aquela tabelinha que nós construímos. Fator interno, certo? Que era o álcool, os medicamentos, as drogas, certo? E isso afetava o tempo de reação e a distância de reação. Os fatores externos eram o quê? As condições da via, as condições do veículo, certo ou errado?
Então, é um fator externo. E o fator externo influenciava a distância de travagem, obviamente, e a distância de paragem. Lembram-se disto ou não? Portanto, as condições do piso é um fator externo que influencia negativamente, obviamente, a travagem. Portanto, aqui não podia ser a primeira porque diz diminuição da distância de paragem. É um aumento da distância de paragem. Certo? A aderência ao piso. Os pneus aderem mais ou aderem menos ao piso? Quando ele está com areia ou quando ele está molhado? Aderem menos, certo? Portanto, não podia ser o aumento da aderência. Esta aqui está certa, diminuição, só que aqui diz também diminuição da paragem. Portanto, nunca poderia ser esta porque diz diminuição da paragem. E é aumento da paragem. Quem é que errou esta? Alguém errou? Pois é. Mas agora já está percebido ou não? Por isso é que eu estou aqui a demorar mais um bocadinho, que eu vi logo que era uma pergunta que daria algum... Mas está percebido agora? Portanto, se os pneus aderem menos ao solo, a paragem, o carro vai demorar mais tempo a parar. A distância de travagem é maior, portanto a distância de paragem também é maior. Portanto, não podia ser a A por causa disso. Porque a segunda parte está certa, porque existe uma diminuição da aderência. Mas quando a aderência é menor, a distância de travagem, a distância de paragem é maior. Mas agora já está percebido porque é que não é A? Porque diz distância de paragem diminui. E ela não diminui, ela aumenta. São fatores negativos. Fatores internos e fatores externos são fatores negativos. E são fatores que vão aumentar, no caso dos internos, a distância de reação e o tempo de reação. No caso dos externos, a distância de travagem. Tá? Muito bem. Portanto, eu vi logo, mas atenção, é vocês muitas vezes pensarem um bocadinho. Certo? Que aqui a A está-se a contradizer. Porque se a aderência é menor, certo, a travagem e a paragem têm que ser maiores. Depois, a sinalização vertical que se encontra mais próxima indica. Mais próximo temos o de cima, um sinal de... O cima é um sinal de canelada. Já sabia. Este, por acaso, não é um daqueles 6 que, apesar de ser triangular vermelho, é de cedência de passagem? Trabalho de casa. Procurarem de qual é a classe deste. Este é um daqueles 6 que é triangular vermelho e não é de perigo. É de... O que é que ele significa? Vocês ao encontrarem este sinal, o que é que ele significa? Para além da resposta certa, que é a aproximação de uma rotunda. O que é que ele indica mais? Informa-nos. É redondo, é quadrado azul. É quadrado azul. O que é que nós ficamos a saber? Que nos aproximamos de uma rotunda, certo? Exatamente, Sr. Sérgio, exatamente, João. É um sinal de cedência de passagem, porque nos indica a aproximação de uma rotunda e que temos que ceder a passagem a todos os veículos que já estejam a circular dentro da rotunda. Por isso é que este sinal é de cedência de passagem. Para além do nome dele ser, ou significar, ou indicar, a aproximação de uma rotunda. 6. São proibidos os sinais sonoros quando utilizados. De noite, fora de umas localidades, podemos utilizar? Certo, só não podemos utilizar à noite dentro de uma localidade. Portanto, não podia ser a B. Fora das localidades para efetuar uma ultrapassagem. Sim, é uma das situações em que nós, para demonstrar ao veículo da frente que o vamos ultrapassar,
nós devemos utilizar o sinal sonoro. Portanto, só não podemos utilizar o sinal sonoro como forma de protesto, por exemplo, contra interrupções. Ou alguém, por exemplo, olha, vocês numa aula de condução e o carro foi abaixo. E o traste de buzina. Incorreto. Não podemos utilizar o sinal sonoro nessa situação. Se há alguma dúvida, vocês digam. Posso inverter o sentido de marcha neste local? Sim ou não? Porquê é que não podemos? Porquê é que a resposta é não? O que é que existe ali? Uma linha contínua, certo? Ou seja, se a inversão de sentido de marcha é a manobra que nos permite passar em circular em sentido contrário, quer dizer que eu, para realizar essa manobra, tinha que pisar aquela linha. Como é proibido pisar a linha contínua, ok? Obviamente é uma manobra que não podemos executar neste local. Aqui, a mesma pergunta. Posso inverter o sentido de marcha? Porque é que aqui a resposta já é certo. Exatamente. Também é importante sabermos, Sérgio, se a via é de sentido único ou não. Por exemplo, neste caso, esta via tem 2 sentidos. Se tem 2 sentidos, porque não tem saída, não tendo saída, tem que ter 2 sentidos. Senão, como é que nós saímos lá? Entrávamos e tínhamos que sair. Obviamente, então, neste caso, nós podemos inverter o sentido de marcha, porque até o temos que o fazer para sairmos daquela via. Ok? Alguma dúvida? Esta é uma das que eu falo. Certo ou não? Lembram-se das aulas? Quem está em aula? Quem está em formação, lembra-se? Perante a sinalização, devo. Temos que inverter o sentido de marcha logo ali? Temos que parar imediatamente? Não, porque para além do sinal, qual é a que distância é que está este perigo? Quando estamos perante um sinal de perigo, a que distância é que está o perigo? Hum, 150 a 300 metros. 150 a 300 metros. Exatamente, Sérgio. Ou seja, não está logo, obviamente, a seguir ao sinal ou no local do sinal. Portanto, obviamente, temos é que estar especialmente atentos. Não precisamos nem de inverter o sentido de marcha, nem precisamos de parar. O sinal de fundo azul indica-me, é um sinal de... Sinal azul redondo. É um sinal de... Redondo azul. É um sinal de... Isso é o... Sérgio, isso é o que ele indica. Eu disse é de classe. É de perigo, é de proibição. Obrigação. Ok? E nós ficamos a saber, então, que existem 2 sentidos obrigatórios possíveis. Ou seja, ou eu opto por ir para a esquerda ou para a direita. Não existe em frente. Portanto, diz-se 2 sentidos possíveis. Sentidos obrigatórios possíveis. A segurança rodoviária depende. Esta pergunta, o que é que faz a diferença entre as respostas? Porquê é que é A e não é a B nem a C? O que é que faz toda a diferença? Alguém me quer dizer? Ninguém sabe? O que é que faz a diferença? Porquê é que não pode ser a B nem a C? Qual é que são as palavras-chave? É o exclusivamente e é o unicamente. Nada vai ser exclusivo de, nem unicamente
do comportamento. Vai ser um conjunto de várias situações. Ou seja, a segurança rodoviária depende de várias situações. Portanto, não é só da sinalização, nem é do comportamento do peão ou do comportamento do condutor. E por isso é que nunca poderia ser nem a B, nem a C. Porque lá diz unicamente ou diz exclusivamente. E então aqui eliminam logo estas duas respostas. Ok? Como a situação do regra geral quando se utiliza o sempre. Ok? É sempre assim. Regra geral, obviamente essa pergunta está errada. Mas não quer dizer. Ok? Nem sempre, por exemplo, o agente é sempre soberano. Posso dizer isto? É certo, exatamente. E eu utilizei o sempre. E aqui o sempre ele é sempre soberano. Está certo. Ok? Mas regra geral, quando se fala no sempre, certo? Está errado. Desculpem lá que eu se calhar passei uma, não? Exatamente. Neste local, a faixa de rodagem, certo? Quem é que errou? Sentidos. Quando se fala em sentidos, ou é de sentido único, ou seja, só tem um sentido, ou tem dois sentidos. Portanto, nunca poderia ser tem 3 sentidos de trânsito. Só terá sempre, no máximo, 2, no mínimo 1. Ou um sentido, ou 2 sentidos. Certo? Portanto, não poderia ser a B. Em termos de vias de trânsito, quantas é que vocês contam? 1, 2, 3. Portanto, tem 3 vias de trânsito. Alguma dúvida? Alguém errou? Certo? Atenção. Depois, autoestrada, por exemplo, dicas. Logo que vocês vos identifiquem a via, certo? Autoestrada, o que é que vocês têm que pensar? Qual é a velocidade máxima na autoestrada? É logo o primeiro ponto. Ok, autoestrada, velocidade máxima, 120. Vamos começar por esta. Se for e quando é a máxima, ok? Quando é a máxima, esse 120 é para quem? Para os ligeiros de passageiros. Certo? Se aqui diz 110 para todos os automóveis ligeiros, o que é que vocês diziam? Errado. Porque há uns que podem ir aos 120. Certo? Então, só aqui vocês começavam logo a eliminar já. A B já não podia ser. Motociclos. Vamos a todos os motociclos. Vocês lembram-se da velocidade dos motociclos simples, que é os motociclos com 2 rodas? Com mais de 50 centímetros cúbicos? O que é dito naquela folhinha das velocidades? Quem já chegou ao tema das velocidades? Mas é só uma dica. Quando vocês... Imaginem que vocês agora podem me dizer, ok, eu não cheguei a essa aula ou não estou nessa aula. Ok, mas quando chegarem vocês não vão ter dúvidas. Os motociclos com 2 rodas é igual ao automóvel ligeiro de passageiros, ou seja, também é 120. Portanto, aqui ao dizermos 100 para todos os motociclos é errado, porque há uns motociclos que também podem ir aos 120. Portanto, só nos restava esta, que sim, é sem dúvida, que é o automóvel, porque o pesado é um automóvel, obviamente, é um automóvel pesado, okay? É o veículo que, ou seja, é a velocidade mínima. Em termos de automóveis, é a velocidade mínima, ou seja, não há nenhum que seja 70 ou 60. Na autoestrada, o veículo que tem de praticar a velocidade mínima, naquele intervalo dos 120 é os 80. Portanto, que podem circular é 80. Não há nenhum que vai ser 70, nem nenhum que vai ser 60. E é sempre um automóvel pesado de mercadorias dentro dos automóveis. O automóvel pesado de mercadorias, obviamente com reboque, é sempre o que pode andar a menos de todos. Okay? Isto para alguns de vocês pode ser complicado entrar assim, porque
se calhar nunca olharam para uma tabela das velocidades, mas quando tiverem a tabela das velocidades e quando for dada a tabela das velocidades na vossa formação, na vossa aula, vocês vão ver que está lá tudo descrito e todas estas dicas. Ok? Sim. O ligeiro é até 9 lugares. É considerado um automóvel ligeiro de passageiros até 9 lugares. E vocês vão poder conduzir uma carrinha de 9 lugares. 8 mais um que é o condutor. Ok? Vamos lá, então, continuar. O veículo de bombeiros está mais próximo do local em que o cruzamento é possível. Quem é que deve recuar? O que é que eles querem dizer com o estar mais próximo? O estar mais próximo significa que tenha que fazer menos marcha atrás. Ou seja, tem que andar menos em marcha atrás. E sempre que exista um veículo que esteja mais próximo, esse veículo que está mais próximo é ele que recai o dever de recuar, de fazer marcha atrás. Por isso é que, neste caso, o veículo dos bombeiros tem de recuar porque ele tem que andar menos em marcha atrás. Portanto, recua o que está mais próximo do local. A subida já é outra coisa, Beatriz. Beatriz, sim. Beatriz, na subida já é outra coisa. Isto funciona como uma escadinha. Só é importante tu saberes a inclinação da via quando eles dizem que as distâncias são idênticas, ok? E são veículos da mesma categoria. Ou seja, são 2 ligeiros, ou 2 pesados de mercadorias, ou 2 pesados passageiros. E aí vai ser importante a inclinação. Ok? Porque a inclinação, se tu só respondes e só vais à parte da inclinação, porque é a terceira regra. E tu tens que ir pelas regras pela ordem. A primeira regra é recua ao que está mais próximo, que é o caso que diz aqui. A segunda regra diz se for a distâncias idênticas. Ou seja, tanto um como o outro têm as mesmas distâncias para andarem mais atrás. Tu tens que ver que um ligeiro recua perante um pesado de mercadorias recua perante um pesado de passageiros, um veículo recua perante um veículo prioritário, um veículo recua perante um veículo que tenha um reboque, ok? Mas isso e depois, se realmente for as mesmas distâncias, 2 veículos ligeiros, ok? Um está a subir, aí tens que responder. O que estiver a subir é que faz marcha atrás, porque tira o pé do travão e o carro descai para trás, ok? Os outros que não chegaram a esta matéria, certo? Que não se preocupem, que esta matéria, obviamente, vai ser dada direitinha e quando vocês se bruxirem estas perguntas todas, vocês vão ter bases e mais que bases para conseguirem responder. Ok? Aqui, o sinal vertical, ele referia-se ao de proibição, que tem um carrinho vermelho ao lado de um carro preto, quer dizer que nós, conduzindo um automóvel, estamos proibidos de ultrapassar outros automóveis, ou seja, outros veículos. Ou seja, senão nós só podemos ultrapassar veículos que tenham 2 rodas. Ou seja, se ali diz proíbe-me, vocês têm que responder aqueles que vocês não podem ultrapassar. Então, aquele sinal não nos permite ultrapassar automóveis ligeiros, ou seja, automóveis pesados, ou seja, qualquer automóvel. A partir do momento que vocês tenham à vossa frente um veículo de 2 rodas, por isso é que ele diz motociclo de 2 rodas ou velocípedo de 2 rodas, aí era permitido, nós mesmo tendo aquele sinal, nós, existindo com outras condições, obviamente, nós poderíamos, perante o sinal, poderíamos ultrapassar. Portanto, o que está proibido é automóveis ligeiros e pesados. Esta aqui, quem é que errou esta? É uma daquelas que dá para errar muitos, de certeza. Só foi a Rita que errou. Pois, só 2. Se calhar erraram muitos. Reparem, é uma coisa muito importante isto que eu vos vou dizer agora. Tem a ver com a palavra que diz na pergunta que diz regra. Exatamente, Beatriz. Ali diz como regra geral. E como regra geral, a responsabilidade pela não utilização do cinto de segurança,
muito mais quando refere ali que o passageiro é transportado no banco da frente, ou seja, não implica que seja maior de idade, porque um menor pode ser transportado no banco da frente, mas a regra geral diz-nos que, regra geral, a responsabilidade pela não utilização do cinto de segurança é por parte, ok, do próprio passageiro. É vossa. Se vocês forem no banco da frente, certo? A responsabilidade é vossa. Agora, se falar que o passageiro é menor, e aí a Beatriz tocou nesse ponto e bem, aí sim, se um passageiro transportado no banco da frente, sendo ele menor, não faz uso do cinto de segurança ou do sistema de retenção, aí a responsabilidade, obviamente, passa a ser do condutor do veículo. Mas se não disser nada e falar em regra geral, a responsabilidade é do próprio ocupante. E daí é que disse ali, e a resposta certa é do próprio passageiro. Resposta C é a resposta correta. Mas eu vi logo também que era uma pergunta que ia dar algumas erradas. Ok? Depois, para terminarmos ainda, que veículos pode conduzir o titular da carta da condução da categoria B? Categoria B é o que a maior parte de vocês está a tirar. Ok. Não pode conduzir veículos cujo seu peso bruto seja superior a 3.500 e por isso é que não poderia ser a A. Em relação às máquinas agrícolas ligeiras, a lei permite, ok? Portanto, ao dizer máquina agrícola ligeira, quer dizer que é uma máquina cujo peso bruto não ultrapassa os 3.500 kg, mas pela nova lei, e é uma coisa que temos que acrescentar aqui, pela nova lei, temos que ter uma formação. Portanto, agora não basta ter carta de ligeiro para poderem conduzir veículos agrícolas. É necessário uma formação extra. No habitáculo do veículo existe um painel de instrumentos, certo? Que é o que está ali à nossa frente, junto do volante. Obviamente que temos que ter o perfeito conhecimento do mesmo. Ou seja, temos que saber onde é que é o velocímetro, porque é que serve. Temos que saber onde é que é o conta-rotações e para que é que serve. As luzinhas que acendem no mesmo painel de instrumentos, né? Imagina a luzinha da temperatura, a luzinha da pressão do óleo, ok? Portanto, obviamente, deve ser conhecido pelo seu condutor. Não é igual, os símbolos são, mas a disposição do painel de instrumentos não é igual em todos os veículos. Portanto, não fazia sentido dizermos a B. Em termos de não ter grande interesse, tem que ter. Por exemplo, em questão ao velocímetro, é importante ou não é o velocímetro que registra a velocidade instantânea? Como é que vocês conseguiriam saber a velocidade instantânea que vão para saberem se estão a cumprir ou não a velocidade, né, que vos é imposta? Portanto, o velocímetro tem que estar em funcionamento. Dúvidas? Ok? Qual a influência da ingestão de bebidas alcoólicas? Mais umas que normalmente vocês patinam. Bebidas alcoólicas é então um fator, como nós falámos há bocado, um fator interno. Certo? Se é um fator interno, quer dizer que influencia diretamente e negativamente o condutor. Ou seja, uma das coisas que diminui quando nós ingerimos bebidas alcoólicas é a capacidade. Portanto, a primeira não podia ser, porque diz logo, aumenta a capacidade. Não. A nossa capacidade diminui. Nós ficamos menos capazes para exercer a condução. Ficamos com mais ou menos reflexos, com menos reflexos. Portanto, também não podia ser, aumenta os reflexos. Então, só podia ser, diminui a resistência. Ou seja, lá está. A resistência física faz parte da nossa capacidade, ou seja, nós ficamos menos capazes, ficamos com menor resistência física. Qual o tipo de visão mais prejudicada pela prática de velocidades elevadas? Ou seja, nós vamos muito depressa, certo? E o que é que as coisas começam a passar ao nosso lado? Parecem, né? Elas é que parecem ser rápidas. Nós vamos devagar. As coisas que passam ao nosso lado é que são rápidas. Obviamente que a visão mais
perturbada em relação à situação de praticarmos uma velocidade mais elevada é a visão periférica. Tudo que esteja à nossa volta perde nitidez, ou seja, nós temos menos... não é menos visão, digamos, não conseguimos ver tão nítidas as coisas, é normal. Né? Fixamos o olhar à frente, vamos a grande velocidade, mesmo que a gente olhe, as coisas passam rapidamente e a gente nem consegue muitas vezes ver sinais ou ver outro tipo de situações que possam ser pertinentes. Encontro-me corretamente posicionado nesta via de trânsito, pretender seguir em direção a Elvas? Sim, como eu disse, Elvas está escrito no painel da direita, no sinal de seleção de vias do lado direito, independentemente de eu até querer seguir em frente e diz ali Porto carregado, eu continuava a circular bem. Porquê? Porque lembrem-se que quando a seta está assim para cima, refiro-me àquela seta do painel da esquerda, ok? Quer dizer que nesse momento todas as vias de trânsito dão para seguir em frente. Ou seja, mesmo que a pergunta fosse estou corretamente posicionado para seguir em direção à A1 Porto carregado, eu estava bem posicionado. Porque a seta para cima quer dizer que naquele momento todas as vias de trânsito dão para seguir em frente. Quando as setinhas estão para baixo, aí é que se tiver 2 setinhas para baixo, são 2 vias de trânsito. Se tiver 3 vias de trânsito. Ok? Portanto, muito importante esta sinalização. A distribuição de mercadoria, e isto tem a ver com o carregar de um veículo, ou seja, a maneira como nós carregamos um veículo, tem ou não, ou pode ter ou não influência na segurança rodoviária. Exatamente, ou seja, imaginem que vocês metem toda a carga pesada à frente ou atrás do veículo, ou de um lado ou do outro. Basicamente, essa disposição da carga pode afetar a estabilidade do veículo e pode fazer com que o veículo perca o controle e a gente perca o controle do mesmo e simplesmente tenhamos um acidente. Portanto, obviamente, a distribuição da mercadoria é um fator essencial. Se tiverem alguma dúvida, digam. Se o condutor fiscalizado for detectado com presença de álcool, é considerado as taxas de álcool. Ainda se lembram? Alguns que já deram? 0,5, a tabela principal, 0,508 grave, 0,8 para cima, muito grave, até 1,19 e 1,2 igual a 1,2 ou para cima, crime. Portanto, esta aqui diz inferior a 0,8 era certa se dissesse grave. Não é sempre contornação. Ok? Portanto, podemos ter uma taxa que não seja contornação. Portanto, não é sempre uma contornação. E, porque também pode ser crime. E sim, esta era a certa porque diz crime se a taxa for igual ou podia dizer superior a 1,2. Nesta situação, o que devo fazer? Portanto, temos ali um utente da via pública de maior fragilidade, que é o peão. Acender os máximos não ia ajudar em nada. Travar a fundo poderia até, inclusive, provocar uma situação de perigo. Portanto, não fazia nada mais sentido do que, obviamente, transitarmos a velocidade moderada. As condições meteorológicas ou ambientais podem obrigar-me a moderar especialmente a velocidade. Ok? Sim. E aqui qual é que faz diferença? O que é que faz diferença nestas respostas? Que é mais um conselho. É o quê? O apenas, exatamente. Sim, mas apenas se estiver a chover. Sim, mas apenas se estiver a nevar. Não. Sim, sempre que, por exemplo, a visibilidade esteja afetada. Pode ser pela chuva, pode ser pela neve, pode ser por nuvem de fumo, pode ser por nuvem de pó. Ok? Portanto, atenção. Aqui a diferença realmente, e bem, Beatriz, é o apenas. Sim, mas apenas isto. Apenas aquilo. Regra geral, este tipo de respostas, e é óbvio, pela explicação que eu acabei de dar, que está incorreto. Na circulação rodoviária deve ser utilizada uma condução económica, exatamente, para nosso bem, quer em termos de gastos de combustível, mas também em questões de poluição do ar. Portanto, obviamente, e foi uma das coisas que nós falámos, alunos em formação na aula da mobilidade, na mobilidade sustentável, em que nós falamos, em que é muito importante nós, por exemplo, levarmos o nosso carro
a uma oficina especializada e fazermos a manutenção do mesmo, certo? Para que ele não consuma combustíveis a mais, para ele que não consuma óleo a mais, porque isso é, obviamente, poluição. Portanto, na circulação rodoviária deve ser uma utilização, ser utilizada uma condução económica, certo. Ou seja, não fazer acelerações bruscas, não fazer travagens bruscas, por exemplo. Enquanto condutor, devo considerar as crianças, certo, como os utentes de todos os peões o são, principalmente quando são crianças, porque são mais irresponsáveis, certo? Ou mais e têm reações mais inatas, podem lembrar-se de começar a correr, são de menor estatura, portanto menos visíveis, portanto temos sempre, independentemente de ser dentro ou fora de uma localidade, certo? Acompanhadas ou não, certo? Devemos ter sempre, lá está, aqui podemos utilizar o sempre, certo? Devemos considerá-las sempre os utentes de maior fragilidade e que temos que ter uma atenção redobrada perante as mesmas. Um automóvel sem matrícula só é permitida a circulação sem matrícula de veículos sem motor, tipo o velocípede, tipo o veículo de tração animal. Fora isso, todos os automóveis, ou seja, neste caso, todos os veículos a motor e seus reboques, seja automóveis, seja depois motociclos, são obrigados a ter matrícula. Daí ser A a B. Ok? O sinal de fundo azul, que é de obrigação, obriga-me a circular a mais de 50. Portanto, impõe-me um limite mínimo obrigatório. Injustificadamente, eu não posso circular a menos de 50. Tenho que praticar uma velocidade igual ou superior a 50. A via de aceleração destina-se a... Se é de aceleração, é para aumentarmos a nossa velocidade. Portanto, referem-se àquela via de trânsito ali, do lado direito, okay? Que vocês estão a ver ali o cursor, que é para nós acelerarmos o nosso veículo, de modo a quando passarmos para as vias de trânsito mais rápidas, não perturbarmos a circulação. Ok? Portanto, não é afeta ao trânsito mais rápido. Serve, ok? Para nós aumentarmos a nossa velocidade para nos inserirmos na corrente principal sem prejudicar os outros utentes. Alguma dúvida? Querem esclarecer alguma coisa? Alguma dúvida? Ou já me abandonaram todos? Tudo ok? Pronto. Espero que vos tenha ajudado, certo? Continuem formados, continuem o vosso estudo. Já sabem, dúvidas podem sempre expor. Futuros candidatos, cá vos esperamos, ok? Isto é só um teste, ou seja, é um quarto daquilo que nós temos, entre aspas, para vos dar, né? Temos o conhecimento, etc. Portanto, aproveitem, certo? E cumpram o código da estrada. Ok? Pessoal, tudo ok? Portanto, continuem o vosso estudo. Uma boa tarde a todos, ou neste caso já boa noite, e até breve.